título de 85 ele foi mágico. Em 85, nós tínhamos um juniores aqui muito forte, né? Nosso time aqui da cidade aqui era um time muito forte, um time bom. E o profissional estava vindo fazendo uma campanha, assim, razoável. Estava vindo até que, né, de razoável para bem. E nós vimos no Campeonato Paulista de Júniores também muito bem, vimos nos jogos regionais onde fomos bem, jogos abertos também. E o que aconteceu? Teve alguns problemas no profissional, onde foram dispensados 6 jogadores. Mandaram 6 jogadores embora. E o que fizeram? E pegaram a molecada da base. Correram na base, aí foi onde subiu eu, o Walter, o Jobel, o Matias, né? E teve o Davi. Aí fizemos uma equipe forte, onde tinham vários jogadores de qualidade, de bom nível, um campeonato muito difícil. E nós conseguimos o acesso no ano de 85. Na partida mais difícil foi a da estreia nossa em São João da Boa Vista. Nós jogamos em São João da Boa Vista. Ali foi uma grande batalha, né? Um calor danado, né? E o calor era tanto que eles tinham barris de chopp, não era só um não, eles tinham barris de chopp. Aí a torcida começou a ficar nervosa porque não aconteceu o resultado, não saiu o gol. Aí o que eles faziam? E eu que sofria mais, porque eu joguei do lado da torcida, lateral, né? O pessoal pegava chopp e jogava na gente. Então conseguimos um 0-0 lá. Na sequência fomos em Serra Negra, o time ganhou e decidiu no último jogo em casa contra a mesma São Joanense. Então, impulsionado por uma torcida apaixonada, né? Aquela torcida que nos incentivou bastante, a gente conseguiu a virada, né? Conseguimos fazer aí o 3-2 e sagrar-se campeão do nosso grupo, que já nos dava o acesso. Aí conseguimos o título daquele ano de 85, o Grêmio ali conseguiu acesso para então a divisão intermediária, a segunda divisão na época. Foi um título que inesquecível para quem faz parte da história do Grêmio. Esse é o principal título, porque aquilo foi a autoafirmação do Grêmio Esportivo Maués como um time grande. Foi há muito tempo atrás, já através do Clóvis Volpi, do Pedrinho, do Quinho, e acabou gostamos do Grêmio e até hoje estamos lá. E é coisa boa da primeira vista, é difícil de largar. Então, rapaz, eu comecei a trabalhar com camisa pro Grêmio há muito tempo, há uns 20 anos mais ou menos. Aí eu comecei a fazer pro Grêmio e através do Grêmio pegou pelo menos uns 20 times do interior, porque ficou gostando da camisa do Grêmio. Então, me lembro de muitos nomes, aqueles que se encontram por perto ainda, o Marrom, o Donizete, o Pelé, o Valtinho, foram tudo jogador que ainda nós encontro por aqui, mas alguns que a gente só vê até em televisão, que é o Delay, que chegou aí para a seleção portuguesa, ele, o Deco, mas tinha que ficar um brasileiro e ficou o Deco, mas o Delay, o Durvalino, que hoje é considerado uma seleção do São Paulo, ele tem cronista em São Paulo, da Globo mesmo, da rádio, eu tentei pondo ele como um volante, deixando até o Falcão de lado e deixando o Durvalino na seleção de São Paulo. Daí foi jogador, tinha o Ica, então são todos jogadores que foram de primeira linha, o João Carlos, o Matias teve na Portuguesa, uma grande fase também, entendeu? Então são todos jogadores que passou aí, o Ditinho infelizmente já está com Deus, inclusive o Cafu. O Cafu? O Cafu teve uma passagem até de peneira aqui. E segundo que eu não estava no dia dessas peneiras, que foi antes de a gente visitar, assim, o Cafu disse que veio para peneira aqui e foi reprovado com a peneira no Grêmio Mauense. E você vê coisas do futebol e coisas do Grêmio Mauense. Além do título do Campeonato Paulista da Terceira Divisão de 1985, certamente o mais importante da história, também são importantes para o currículo vitorioso do Grêmio as conquistas da Taça Diária do Grande ABC em 1987, o vice-campeonato da Série B1A em 1996, que deu ao Grêmio o acesso à Série A3 do ano seguinte, e a segunda mais importante conquista da equipe, que foi a gloriosa campanha que deu acesso na Série B1 de 2003, né?
Na verdade, a parte de futebol sempre ficou a cargo do Joaquim. Tivemos chance de muitas vezes de ter o acesso. Naquele ano de 2002 para 2003, a prefeitura acabou ajudando, o Sócrates veio aqui lançar os uniformes. E o acesso era uma questão de tempo naquele ano. Eu estava com alguns problemas, tive que me afastar e o Chico era o vice-presidente, era vereador e nada mais justo do que ele participar dessa comemoração do acesso. Porque aqui a gente nunca teve pensamentos pessoais particulares, sempre foi o Grêmio acima de tudo. O Oswaldo Dias deu um crédito para que a gente fizesse isso. Deu um crédito através do Valdeir. E através desse pool de empresa foi feita a campanha do Grêmio. Não foi uma campanha milionária, mas foi uma campanha que se cobriu as despesas básicas, tá certo? Se cobrindo as despesas básicas e dando um pouco de incentivo. Eu lembro que a gente sorteava carros usados para poder animar os jogadores, tá? Você encostava o carro lá, eles ficavam alisando, limpando o carro, porque sabia que ia sair, saía o carro, eles dividiam o dinheiro entre eles. Eu acho que isso foi a motivação. E daí nós fizemos, o Grêmio foi realmente, subiu de divisão, foi uma campanha muito organizada, muito bem feita. Mas eu não tenho mérito nisso. Eu me divertia tanto. Eu parava de trabalhar e subia na arquibancada para torcer pro Grêmio. Eu gostava muito. Uma que eu conhecia todos eles, né? E outra que eu gostava de torcer pro Grêmio. Eu fui assistir um jogo em Suzano, só dava eu lá no estádio, gritando. Vai, Grêmio! Eu levantava para gritar. A gente nem se considera organizada, isso é a verdade. A gente tem uma torcida, a gente tem faixas que não tem nome de torcida, é só de apoio ao clube, né? E as viagens são legais, a gente vai entre amigos e, enfim, a gente organiza assim, na raça mesmo, para não perder os jogos. Então sempre tem que ter alguém com a bandeira do clube lá, independente de onde for o jogo, né? 81 em diante, aí eu praticamente em Mauá não perdia os jogos, então... E grandes momentos, né? Tem time na memória. E a emoção entre jogador e torcida era uma coisa bacana, porque os jogadores jogavam junto com a torcida, entendeu? Todos os jogos do Grêmio eu tento estar acompanhando, a maioria aqui em casa, né? Por questão também de dinheiro não dá para ir sempre fora. Mas a minha paixão do Grêmio é até maior que até que do meu time. Eu sou santista, mas acompanho mais o Grêmio do que o Santos. O sentimento foi tipo amor à primeira vista, né? Eu comecei a acompanhar o Grêmio em 1996, no ano que o Grêmio foi vice-campeão na época da B1A. E a gente conseguiu o acesso para 3 para 97. E desse ano, de 1996 para cá, esse é o meu 21º ano acompanhando o Grêmio Mauaense e pelo menos todos os jogos aqui em Mauá eu faço o impossível para não faltar nos jogos. Valdinez, Ilídio, Dema, Donizete, Chalé, Benê, Ica, finado de Ditinho, Valtinho, Tulique e Santista. Esses são os melhores times da época do Grêmio, assim, que é o que marcou. São as viagens, né? A gente sempre tá indo com carro, aí vai 4, 5 pessoas, a gente junta aí, é gasolina, é comida, é ingresso. E é conversa, né? As conversas que ficam, né, cara? E isso é o que move a gente, né? Mesmo passando por dificuldade ano após ano, né? Faltava isso 1 hora para começar o jogo e não tinha nenhum torcedor do Exo. E o cara pediu, pelo amor de Deus, vem torcedor de Suzano, vem pro estádio, porque a torcida do Mauaense veio em peso e de repente em meia hora tinha 5.000 pessoas no estádio. E tanto que um dos jogadores do Ecos de Suzano, um tempo veio jogar aqui em Mauá e ele comentou com a gente que quem ganhou o jogo naquele dia foi a torcida, porque deu aquele brilho pro time e os jogadores do Ex ficaram meio assustados, porque, pô, a gente tá em casa e quem vem fazer o incentivo da força é o time adversário. E eu gritava, eu xingava, sabe? Quando chutava o jogador do Grêmio, eu xingava, xingava o juiz, eu xingava tanto o juiz, nossa senhora. Fui até massagista do clube, cara, precisei ser massagista. Penúltima e última rodada, tava indo pra Santos, contra o Jabaquara. E aí, eu era o único torcedor que estava indo pro jogo e precisava de um massagista. E o treinador me chamou
Eu falei, cara, não sei, eu não faço nem ideia o que é isso, né? Mas precisa, porque tem que estar na súmula, que pode entrar no campo apenas o médico e o massagista, né? Eu falei, então beleza, vamos lá. Eu fiquei o jogo inteiro tenso, esperando que tomara que ninguém se machuque, né, cara? A única coisa chata é que, pelo menos pra mim, todas as viagens que o Grêmio Mauense fez fora, assim, pra longe, o Mauense não ganhou. Perdeu todas. Até os jogos que eu não fui. Aí no jogo aqui em Mauá contra o Ecos, que era o último jogo, tava aqui colocando as faixas, não, pode vir de novo aí que você vai ser massagista de novo. Pra gente falar do presente do Grêmio, existem umas pessoas aqui que eu não posso fazer menção a elas, porque elas foram muito importantes pro crescimento do Grêmio Mauense. Uma dessas pessoas, que eu me recordo muito bem, foi presidente da Liga também, é o Roberto Silva. Esse homem realmente foi o idealizador do projeto Grêmio Esportivo Mauense. Passando por ele, a gente tem que respeitar várias pessoas que passaram junto com o Roberto Silva. E uma dessas pessoas que eu posso dizer aqui foi meu professor, que é o Pedro do Carmo Alves. Esse homem aí tem uma passagem muito importante no Grêmio, não posso esquecê-lo jamais. Outra pessoa que, na memória de todo mundo que participou desse projeto Grêmio Esportivo Mauense, é o Antônio Joaquim Ferreira Neto, que na época ele era assessor do Nabi Abichedi. Outra pessoa que a gente não pode deixar de colocar dentro da história é o Clóvis Volpi, né? O Clóvis Volpi foi um dos dirigentes mais importantes aqui no Grêmio, que todo esse patrimônio que nós temos aqui, demos graças à inteligência do Clóvis Volpi. É uma pessoa aqui também, aqui no Grêmio, aqui, que for fazer história, não pode esquecê-lo jamais. E é claro, a torcida do Grêmio Esportivo Mauense, quantas e quantas pessoas importantes passaram aqui. Tem que apostar no futuro, gente. Acho que o pior já passou. Eu passei aqui 4 anos muito difícil aqui, eu assumi o clube aqui em 2013, foi um ano muito difícil. Mas em 2014 nós tivemos uma reação, quase conseguimos um acesso. 2015 não foi tão bom. 2016, outra vez, batemos na trave ali, tivemos aí... a gente sempre fala que o futebol reserva muitas surpresas, né? E nem sempre o melhor ganha. Mas eu tenho aqui comigo que nós tínhamos realmente o melhor time da competição em 2016. E como futuro, uma das coisas que eu persigo durante esse meu mandato aqui, meu segundo mandato aqui no Grêmio, é o pagamento do passivo que o clube tem. O clube tem uma dívida aí, não importa quem deixou a dívida, mas o clube precisa pagar as dívidas. A gente perde muito incentivo fiscal que nós temos aqui, porque nós temos aí uma dívida trabalhista que realmente incomoda o clube. E às vezes a gente não cresce justamente por causa dessas dívidas. Então o compromisso que eu tenho nesses 4 anos que me restam de mandato aqui é, primeiramente, perseguir sempre o acesso. Certo? Eu sempre monto o time para subir, para ser campeão. Tá? E o segundo que a gente tem aqui como objetivo também é o pagamento das nossas dívidas aqui. Nós estamos fazendo um plano para sanear essas dívidas trabalhistas, essas dívidas fiscais que nós temos aqui. Mas o foco geral mesmo aqui realmente é o acesso a 3, a 2, e se Deus quiser, no fim do meu mandato aqui, eu quero estar na primeira divisão. Acreditem, eu acredito e vou fazer o possível para que esse sonho se concretize. É uma família que eu tenho, é a segunda casa que eu vivo, se chama Grêmio Mauense. Eu vivo mais no Grêmio Mauense do que na minha casa com minha esposa e meu filho, para você ver. É uma espécie de um filho da gente, que cuidava com carinho, se dedicava 7 dias por semana, não tinha sábado, não tinha domingo, esquecia até da família às vezes para cuidar do futebol, entendeu? Então eu devo muita coisa ao Grêmio. E o que eu fiz com amor. Faria tudo de novo, do mesmo jeito. E enquanto existir o Grêmio Mauaense, vai existir o Leandro aqui na arquibancada, apoiando, incentivando e sonhando num dia chegar a voos mais altos. Com toda a sinceridade do mundo, eu gosto de todos os times grandes, mas para mim eu gosto é do Grêmio Mauense, como gostaria de ver qualquer atleta do Grêmio Mauense hoje estar em qualquer time desse que eu falei, mas que eu gosto mesmo de coração, que eu vou o Grêmio Mauense jogar contra o Corinthians ou qualquer um desses, eu vou torcer pro Grêmio Mauense com certeza. O Esportivo Mauense para mim é uma coisa muito marcante, né?
Aprendi a gostar desde a primeira vez que fui ao estádio, então até hoje significa muita coisa, muita coisa. A gente tem uma identidade assim criada com o Grêmio, entendeu? Tem uma identidade. Como agora estou emocionado de estar falando para vocês isso aí, entendeu? Bom, o Grêmio, ele tem uma importância muito grande na minha vida. Se hoje eu sou o que sou, né, eu devo muito ao Grêmio. E sempre que eu puder, o Grêmio estiver jogando, tanto aqui como fora, eu vou estar acompanhando sempre. Isso nunca vai deixar de existir. Aqui representa tudo, porque, como eu já te disse aqui agora há pouco, eu praticamente sou de Mauá. Eu vim para cá, eu tinha 2 anos e meio. Comecei a aprender a jogar futebol aqui em Mauá. Foi daqui de Mauá que eu saí, você entendeu? Então eu tenho um amor assim grande. Para mim representou muita coisa boa. Tem bastante coisas assim, lembranças, sabe? Não esqueço, eu adoro o Grêmio, adoro. Tenho muita saudade. E tô aqui desde sempre, minha família, então minha paixão no futebol é o Grêmio. Uma coisa que eu adoro, não é que eu sou fanático por esporte, mas eu vejo como um todo o esporte uma grande coisa para a cidade, entendeu? Eu me sinto muito orgulhoso em ter estado presidindo o Grêmio de um período muito longo. E para mim, eu devo dizer que o Grêmio Esportivo Mauaense também foi o meu grande sonho. Então, na minha vida se completou com a realização de alguns sonhos. O Grêmio Mauaense foi um deles. Eu me apaixonei pelo Grêmio também, são 30 e poucos anos aqui acompanhando o Grêmio Mauaense. Eu nunca na minha vida pensei que um dia eu seria presidente. Ah, rapaz, é uma coisa que nos fez crescer, né? Eu faço parte de uma história da cidade. Uma cidade que estava oculta, uma cidade pequena, sem muita expressão. Eu consegui, junto com meus amigos, elevar o nome, entendeu? Podemos até falar nacionalmente falando, né? Você não começa a usar a razão, você começa a usar o sentimento, entendeu? O que prevalece é o sentimento. E lógico que o sentimento naquele momento era de ver o Grêmio ganhar, era de ver o Grêmio ter um resultado positivo. Para mim, é como um filho. Eu estou aqui desde o